Olá pessoal, saudações tricolores. Conforme prometido, hoje eu começo a apresentar os números do esporte olímpico. Vão ser 2 ou 3 vídeos, esse é o primeiro. E esse eu vou falar só do vôlei feminino da Liga Nacional, o vôlei profissional, a única equipe olímpica profissional que o Fluminense tem. E vou mostrar algumas coisas junto que dizem respeito a quantos atletas o Fluminense tem, quantos são olímpicos, quantos não são olímpicos, quantos são profissionais. Profissionais são só 17, os outros 811 são amadores. 811 é o número de atletas atualmente no Fluminense, 810, 811 amadores. Vou mostrar quem é bolsista, quem não é bolsista. Bolsista é quem ganha salário. Você tem, em 2020, por exemplo, o Fluminense deu R$ 45.700 ou R$ 47.500 de bolsa aprendiz, é o nome que é dado. Que na realidade é uma ajuda de custo. Um rapaz de 14 anos, uma menina de 15, poderia ir ao Fluminense pegar um ônibus, comer um lanche. Ou para o pessoal do polo adulto, o polo sênior, né? Eles poderem, depois do trabalho, porque a grande maioria deles a grande maioria não, 100% é universitário, ou já é profissional liberal, tipo engenheiro, advogado, médico, administrador, economista. São pessoas com formação universitária, trabalham. Então à noite tem que treinar, então é um dinheiro para almoçar, um dinheiro para jantar, um dinheiro para pegar o Uber, o táxi, o que for. É por isso que, somando todas as categorias que têm direito a essa bolsa aprendiz, dá R$ 47.000 por ano. Então vou mostrar quem é sócio que paga, porque o sócio atleta, ele paga a escolinha, ele paga o clube para ser atleta. Ele paga a escolinha e paga o clube. Depois que ele é atleta, ele continua pagando o clube. Sendo como dependente ou não, se ele for sócio mesmo, ele paga o clube, ele não tem desconto de nada. Vou mostrar isso. E depois vou mostrar a contabilidade do vôlei de 2016 para cá. Temporada 17 e 18 para cá. Mostrando quanto se gastou, quanto se gasta, quanto se captou na lei de incentivo. Com as publicações no Diário Oficial. Não tem furada. Então, como eles recebem, como é uma coisa tratada à parte, eu vou mostrar. Também gostaria de falar agora de outras coisas simples, que é uma coisa que machuca muito quem é do esporte olímpico, ou quem gosta de esporte olímpico. No meu caso, eu não sou do esporte olímpico, mas eu gosto muito porque eu fui atleta olímpico. Fui atleta olímpico por 10 anos. E fui atleta de futebol também, por 3, fui goleiro do Vasco. Quase 3 anos. E parei para jogar basquete. Eu era um jogador de goleiro, com 26 anos, 2 filhos, fui chamado para ser goleiro do São Cristóvão no campeonato estadual, profissional. São Cristóvão, quem é da minha idade sabe, eu tenho 66. Quem tem de 60 para cima e gosta de futebol deve se lembrar disso. São Cristóvão uma vez pegou 5 jogadores do Cruzeiro para montar um time para fazer um bonito no campeonato. Não fez. Não fez. Mas nessa época, nesse campeonato, eu fui chamado para ser goleiro do São Cristóvão. Já era executivo de multinacional, de marketing, pô, e me chamaram e falaram, não, muito obrigado, mas eu quero treinar, não quero jogar, eu só quero jogar só minhas peladinhas de final de semana, porque eu tenho meus filhos para criar e tenho uma carreira para seguir na vida. Mas eu fui atleta olímpico, jogador de basquete dos 12 até os 21. Até parar, até me casar. Jogador medíocre. Medíocre no sentido de ser nota 5. Algumas coisas eram nota 8, outras coisas eram nota 2, 3. Mas eu adorava basquete, adoro basquete até hoje. E eu preferi parar com o futebol, onde eu era muito considerado, fui chamado para a seleção de infanto, e preferia jogar basquete. É escolha da vida que a gente faz. Mas eu nunca fui eu nunca fui um cara para batalhar contra o futebol, porque eu sou tricolor, estou com a camisa aqui, por causa do futebol. Desde 67, desde dos 7 anos de idade, desde 1962 que eu vou ao Maracanã. Ia com meu pai, depois passei aí sozinho com meus irmãos, meus amigos, e agora vou com meus filhos e com meu neto. E somos todos tricolores, família de tricolores, é a 4ª geração de tricolor da família, meus netos. E o futebol do Fluminense para mim é tudo, é uma paixão desenfreada.
Mas eu não esqueço da natação do Fluminense, do basquete do Fluminense, do vôlei do Fluminense, porque eu sou da época que o Fla-Flu de vôlei feminino, adulto, tinha no Fluminense Célia Garritano, que tinha sido do Tijuca, acho que inclusive ela é médica, Célia Garritano, Regina Uchoa, Dulce, e o Flamengo tinha Jaqueline, Isabel, era para lotar ginásio, lotava ginásio. Todo mundo amador ali, ganhava no máximo uma ajuda de custo. E o basquete é a mesma coisa, basquete, Flamengo, Vasco, Fluminense com Marquinhos, que depois foi para São Paulo, seleção brasileira, Marquinhos, César, Macarrão, Renê, que é pai do Marcelinho, Renê, o Paulão, irmão do coisa, Luizinho, Fioravante, pô, só de Bial. E o Flamengo com Coqueiro era do Fluminense, Flamengo com Valdir Bocardo, Montenegro, Goiano, porra, não é de louco, o Vasco com aquele time dele, Douglas e Filinto, era um time, Botafogo com Ilha, pô, era um time, e todas as rádios do Rio de Janeiro transmitiam jogos, porque naquela época eram 5, 6 rádios que faziam futebol e faziam esporte, Rádio Continental, Rádio Mauá, Rádio Globo, Rádio Nacional, essas 4 com certeza estavam transmitindo jogos de basquete, de vôlei e futebol. Então, em cima disso, é que eu resolvi, depois que a gente começa a ler aqui o basquete, o esporte olímpico dá prejuízo, você sabe que não dá, no meu caso, principalmente, porque eu fui jogador de basquete, depois virei diretor de basquete, depois virei diretor de esportes terrestres no Tijuca, depois virei vice-presidente do Tijuca, depois virei vice-presidente da Federação de Basquete. Pô. Eu sei quanto é que custa esse negócio, sei quanto é que custa vôlei, sei quanto é que custa a natação. E não é. Aí você pega o balanço do Fluminense, olha aquele negócio e fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Aí você vai destrinchar aquilo ali, tem tem quase 6 milhões que não faz parte, nunca fez parte do esporte olímpico. Eu vou mostrar exatamente isso. Vou mostrar exatamente isso. Mostrando os salários, mostrando os encargos, mostrando os benefícios. Aí você soma tudo. Por exemplo, o Fluminense hoje, contabilizados, foi o que me demorou mais a chegar, tem 74, ou 74, mas pode ter 75, porque foi uma coisa que eu não consegui. 74 pessoas que trabalham no esporte olímpico do Fluminense, incluindo os 34 universitários, que é técnico, preparador físico, fisioterapeuta. 74 pessoas. O Fluminense hoje tem cerca de 550 funcionários. Desses 550, 74 são do esporte olímpico. O resto, a grande maioria está em Xerém, a segunda maioria está no CT Carlos Castilho e o resto está no social. Eu diria que o social tem mais ou menos a mesma coisa que o esporte olímpico. Então você vê isso aí e fala assim, caramba, mais uma coisa, eu sei os salários. Me dei o trabalho de tentar descobrir os salários coisa mais simples do mundo, do salário do Fluminense. Mas eu conheço o salário do Flamengo, eu conheço o Fluminense também. Só que uma coisa é você conhecer, outra coisa é dizer que conhece, outra coisa é você mostrar. Mostrar inclusive o nome de quem recebe. Se quiser, não vou fazer isso porque vai estar o CPF. Então você vê e fala assim, pô, mas estão botando 7.965.165 reais de salário de encargos e benefícios aqui? Isso não existe. Isso não existe. Vocês vão ver isso amanhã. Amanhã não, no próximo vídeo. Hoje eu vou falar só do esporte olímpico, como eu falei, mostrando quantos atletas são, e vou falar do vôlei olímpico. E para terminar, eu quero falar uma coisa só sobre a política do Fluminense. 2 coisas. Primeiro, vive falando que o esporte olímpico, mais a sauna, mais elege um presidente. Sempre é assim. Por que sempre é assim? Não é que é o futebol que vota mais. Quem vota é sócio. Sócio futebol começou a votar agora 2 eleições atrás. Mas e não compareceu. O sócio futebol não compareceu. Tem que ter voto online, concordo plenamente, sou totalmente a favor, acho um absurdo não ter. Principalmente que é uma plataforma eleitoreira, era eleitoral, agora virou eleitoreira, do presidente dizer que vai fazer voto olímpico. Tem que fazer. Vocês vão ver o vídeo dele falando do estádio. Depois do esporte olímpico eu vou fazer 2 ou 3 vídeos sobre o projeto do estádio. É um negócio pesado, vou falar, comentando Pedro Antônio, comentando Fluminense, comentando o projeto. Mas agora vamos falando do esporte olímpico. Então, tem que ter o voto olímpico. Mas em 2016, e agora na eleição do Mário, quando o Abad saiu,
O esporte o sócio futebol não apareceu. Pô, tá, pô, tem 32.500 sócios, tudo bem. Quantos são da cidade do Rio de Janeiro? É óbvio que tendo sócio sendo online, o cara está em casa, está no trabalho e entra e vota. Ótimo, acho isso ótimo. Acho isso totalmente a favor. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Agora, quem mora, por exemplo, em Jacarepaguá, o Fluminense é longe, não vou não. Não vai reclamar porque é o pessoal da piscina que colocou, que é o pessoal da sauna que colocou, que é o pessoal do tênis que colocou, que é o esporte olímpico que colocou, que é o social que colocou. Porra, não reclama, pô, não fode, pô. Vai lá votar. Isso é a primeira coisa que eu queria falar. Porque quando falam do esporte olímpico, parece que os caras têm 3.000 votos. Não. O Fluminense tem um colégio eleitoral hoje, só considerando os sócios contribuintes e proprietários, que deve estar estourando em condições de votar, quando chega lá no dia 15 de novembro, que vai votar, dia 20 de novembro, que vai votar, aí fazem um apanhado quem está apto a votar. Porra, dá 7, 8 mil pessoas. 8 mil sócios. Isso estou falando dos sócios contribuintes e proprietários. Eméritos e laureados que podem votar. Aí você vai ver a chapa rosa ganhou da chapa vermelha a chapa rosa ganhou 1.800 votos, chapa vermelha 1.100. Porra! Não eram 8 mil e só foram votar menos de 3 mil? Foram votar 3.100, 3.200? Aí você fala assim, pô, o esporte olímpico, a piscina, a sauna ganharam. Não, o esporte olímpico não tem mais do que 300 votos, gente. Estou falando sério, o esporte olímpico não tem mais do que 300 votos. Uma eleição de Tijuca, que é o clube que eu fiz minha vida esportiva no basquete lá, depois fui jogar no Botafogo. Tijuca é conhecido como Clube Cidade. Tijuca em 1991, 92, tinha 48 mil sócios. Deu 8 mil e poucos votantes. 3 chapas. A chapa que venceu quase 4 mil votos. E não foi 8 mil de 48 mil. Quer dizer, isso é um número muito baixo. O Fluminense tem 32.500 sócios por futebol. Quantos podem votar? Vamos dizer, 6 mil. 6 mil vão votar no futebol. Por que eles não votam? 6 mil, tem 6 mil, tá? Quantos moram no Rio, na cidade do Rio de Janeiro? Ou em Niterói? Desses 6 mil, de repente, 5 mil, 4.500. Por que eles não votam? Não votam. Porque já era para ter mostrado na reeleição do Mário ter 5, 6 mil votos e não teve. Então dizer que quem elege é o pessoal da sauna, é porque eles vão votar, né? Mas se você ver o número de cada um deles, de cada setor desse, dá 300 votos, cara. Não dá mais do que isso, não. Isso é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar chama-se Pedro Trenghaus. Esse, para mim, era o candidato ideal para o Fluminense. Antes de anteontem, ele fizeram uma reportagem com ele, ele é totalmente a favor do clube empresa. Ele é um executivo, é um camarada que tem livre acesso na FIFA, foi homenageado na FIFA. Com o Pedro Trenghaus, ele faria alguma coisa que nenhum presidente fluminense se interessa em fazer, a não ser colocar uma faixinha lá de frente para a câmera no Maracanã, campeão de 1952. Em 6 meses, o Pedro Trenghaus, olha, a FIFA está reconhecendo que o Fluminense foi campeão mundial. Ele e o Palmeiras. Porque o Palmeiras está há 12 anos brigando por isso, eles vão conseguir, o Fluminense não vai conseguir. Porque nem para ficar de braço dado com o Palmeiras o Fluminense faz. A outra coisa, o Fluminense é incapaz de brigar por títulos extras. O Fluminense tem 4 títulos extras. 4. O Clube de Remo tem 1 e se jacta disso pra caramba. O Clube de Remo tem um campeonato brasileiro que não foi campeonato brasileiro, não tá, perdeu no STF. E o voto que decidiu isso, decidiu a derrota do Flamengo, foi o voto do Marco Aurélio Melo, um rubro-negro fanático, que está sempre no Maracanã. Ele que votou contra o Flamengo. O Flamengo não é campeão brasileiro, é o esporte. Mas o Flamengo bota lá. E vai na imprensa e bota na imprensa. E o Fluminense é achincalhado com o negócio de ter subido no tapetão e nunca subiu. O Fluminense nunca moveu uma palha para subir. E o pessoal fala e continua por isso. Aquele Flávio Prado e um monte deles tinham que ser processados pesado para poder começar. Se falar de novo, a multa é 2 milhões. Se falar de mais uma vez, é 4. Tem que brigar pelo Fluminense, porra. E nós estamos falando agora de futebol, não é de esporte olímpico, não. Então, é um negócio de maluco isso. Os dirigentes do Fluminense parece que se borram e andam, cagam e andam pro Fluminense. Nesse aspecto de brigar pelo clube, pô. Hoje em dia o Fluminense é um clube que participa. A torcida quer que o Fluminense brigue pelos títulos. Ganhar todos é impossível. Mas ganhar a grande maioria, sim. Brigar por ir para as finais de quase todos os jogos é o que a gente quer. É o que eu quero, é o que você que está vendo esse vídeo quer. Quer que a gente seja campeão, porra.
Que a gente seja vice-campeão. Pode gozar à vontade. Todo ano eu sou vice-campeão, todo ano eu sou campeão, eu sou vice. É isso que eu quero. Todo ano eu vou para Libertadores. Porque se todo ano for para Libertadores, vai ganhar uma vez, pô. Ver um time vagabundo que nesse Atlético Paranaense, cara, quase foi rebaixado e ganhou a Sul-Americana. Aí tomou um cacete do Atlético de 4. Você vai ver, compara um time com o outro, a gente vê que o nosso time é melhor. A gente não tem técnico. Há 3 anos que a gente não tem técnico. Porra, agora com o Abel, se o Abel entrar, eu gostaria de outro técnico. Não porque eu não gosto do Abel, eu gosto do Abel. Só que eu acho que o Fluminense tem que usar um pouco mais. Não vou torcer para o Abel dar certo. Porque o Abel é um camarada que peita qualquer um, inclusive o presidente do clube. Não é que nem o Marcão, que para mim é covarde. É um camarada que todos os jogos, os últimos 6 jogos do Fluminense, ganhou o 6º jogo de frente para trás, ele ganhou com um gol contra o Atlético Paranaense. E o Marcos Felipe fechou o gol. Depois foram 5 derrotas seguidas, com o Fluminense rezando para terminar o jogo, porque não tinha coragem de atacar. Você vê o Fred pedindo para o time marcar na frente e o time lá atrás. Isso é culpa de quem? Isso é culpa do treinador. Então, é uma coisa que... Agora vamos ter um técnico. Se o Abel gosta de jogar no contra-ataque, tudo bem. É só ele ter os jogadores como teve em 2012. A gente tinha um time máximo que fazia contra-ataque, era um gol. Ó, vamos jogar, a gente vai fazer um contra-ataque e vai fazer um gol. Fazia, 1, 2, 3. Não era normal fazer 3, mas um a gente sempre fazia no contra-ataque. Ou numa bola parada, porque era bem treinado. Então, se contratarem certo, como o futebol anda muito baixo, então é isso. Os dirigentes do futebol do Fluminense não ligam. Nós somos a história porque temos medalhas olímpicas. As primeiras 3 medalhas olímpicas do Brasil foi o Fluminense que conseguiu com o time de tiro dele. Individual, prata e ouro, e equipe bronze. Como eu falei, o presidente da CBD e depois da FIFA era um nadador do Fluminense, jogador de polo do Fluminense, o Jean Avelange. Somos também história porque marcamos o primeiro gol do Maracanã, o primeiro gol do Engenhão, o primeiro gol do Maracanã depois da reforma, sempre foi feito por um tricolor. É uma coisa interessante isso. Mas vamos voltar agora para o esporte olímpico. Vamos agora apresentar, vou sair, vocês vão ouvir só a minha voz, porque eu vou apresentar os números. Primeiro vou fazer um apanhado do que é o esporte olímpico no Fluminense. Depois vou me dedicar só ao vôlei. E o vôlei não entra no balanço, porque quem paga o vôlei é o IDEC, Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura, que por um acaso é o mesmo instituto que aprovou o projeto que aprovou o projeto do restauro de Laranjeiras, fazendo um projeto executivo. Só que aí tem um erro. Antes do projeto executivo tem que fazer um projeto arquitetônico. Mas foram eles que aprovaram. E eles há 4 anos, estão indo para o 4º agora, e eles é que comandam o vôlei do Fluminense. Da mesma maneira que tênis, o pessoal adora falar do tênis, o tênis, a ginástica olímpica, a ginástica artística, né? E o judô, não, o Fluminense não gasta um tostão, porque eles são terceirizados. Como o judô, o Flávio Canto uma vez esteve lá, agora não sei se quem é que está lá, mas o Fluminense não gasta nada, eles que pagam a federação, eles que pagam tudo. E o Fluminense se comissiona nas escolinhas. As escolinhas são dos caras, os caras pagam a comissão pro Fluminense. É isso. O Fluminense paga a federação de basquete, vôlei, tênis de mesa, tiro e aquático. Sendo que aquático tem 4 modalidades, que são 4 pagamentos de arbitragem, de torneios, que é natação, nado sincronizado, que agora é nado artístico, saltos ornamentais e polo. Essas imagens, esse custo, se alguém pegar o balancete, o balanço trimestral agora, dá para ver onde é que está. Você vai lá nas despesas, está escrito transporte, jogos e competições. Ali é que está o custo de 9 meses de transporte e federação. Tudo somado dá 220 mil reais, 225 mil reais, para 9 meses. Você divide 225 por 9 e vê quanto é que o Fluminense paga para 5 federações. É isso aí. Sempre falei isso, né? Só para vocês terem ideia. O presidente a Federação de Vôlei teve um problema sério aqui no Rio, porque o antigo presidente, o Carlos Souto, que eu conheci, a primeira eleição do Souto fui eu que levei ele, eu era vice-presidente do Chuca, e foi quem apresentou a carta que apresentou o Carlos Souto para ser presidente, fui eu. Eu que levei, eu que assinei a carta. O Souto estava há 7 mandatos. Ele era diretor da Rio Forte, aquele time de vôlei do Fluminense, do Rio, time da Rio Forte,
segurança, né? E ele estava lá, e estava uma zona, a federação, e começou a ter uma briga muito pesada, que já estava há um mandato brigando. Aí quando chegou esse ano, teve uma briga que foi parar na justiça, e não concederam a liminar para o presidente da federação, que no caso era o Soto, teve que ter uma votação. E só para vocês terem uma ideia como as coisas são estranhas, vou falar o que está na imprensa, o que realmente aconteceu. Foi eleito Franco Neto. Franco era jogador de vôlei de praia, foi campeão de vôlei de praia, campeão mundial. É um cara jovem, deve ter perto dos seus 50 anos de idade. Franco pegou uma bomba de dinamite com um pavio aceso, segurando na mão, para tentar acertar. Porque, só para vocês terem uma ideia, o Franco venceu. Venceu com o voto. Venceu por aclamação. Um voto, porque o vôlei tem uma associação de ex-atletas. Por exemplo, o Tandy, Nauber, esses caras estão lá. Então, ele venceu com o voto, a aclamação com o voto deles. Vasco, Botafogo, Tijuca, Flamengo. Teve mais uns 2 clubes. O Fluminense se absteve. Não foi. É uma coisa triste, né? O Fluminense não votou. Mas ele está lá, só para vocês terem ideia, ele não sabe o que o Fluminense pagou. Ele não sabe que o Fluminense não sabe o que nenhum clube pagou de maio para trás. Porque de maio a julho está levantando. Porque era uma zona, ninguém sabia, não tinha. Estava com a conta no Itaú impedida. Então ele me passou. Agora, quanto o Fluminense pagou de federação, porque esse número está com ele já, né? Ele já recebeu o pagamento, esse cara está separado. O Fluminense pagou setembro, outubro, novembro. Setembro, outubro, novembro. Esse mês agora terminou. Pagou, somado os 3 meses, e é o mês que está tendo campeonato. É o mês que está tendo campeonato. Os campeonatos começaram depois da posse dele. Começaram em julho. Então, está tendo todos os campeonatos agora. Todas as categorias. Sub-13, sub-14, sub-15, até juvenil. Pagou R$11.050. 11.150. 11.150. O Fluminense pagou para 3 meses de federação. Quem me passou esse número foi o próprio presidente da federação. Então é isso. Nós vamos ver agora. Vou sair, não volto mais. Vou colocar uma coisa importante também, um link agora. Esse link que está aparecendo aí agora. Esse link mostra como o esporte olímpico também é importante para uma torcida de futebol, quando o time está mal, o time de futebol está mal. É a decisão do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino, de 98, se não me engano. É uma reportagem do Globo Esporte, no ginásio de Tijuca. Nessa época eu era vice-presidente de Tijuca. Aquele ginásio de Tijuca cabe umas 4.000 pessoas, tinha umas 5.000 lá dentro. Um calor do cão. O time da Hortência, a Hortência já era diretora do time. Mas era cheio de jogadoras da seleção brasileira dos 2 lados, inclusive estrangeiras. O time de São Paulo era um timaço, com uma russa que jogava pra caramba pivô. O Fluminense foi campeão. Lá aparece Yang Flu, aparece faixa da Yang Flu, Flunitor, aparece 2 faixas, mas estava lá, porque eu estava lá. Yang Flu, Flunitor, Fiel Tricolor, Força Flu, estava tudo no ginásio, lotado, como cada sexta era considerado um gol. Um ginásio para 5.000 pessoas, 5.000 pessoas, hein? 5.000 pessoas. Vê que o futebol, às vezes, para dar 8 é bom. Estou falando do Fluminense, para dar 8. Então, não é bem assim. O esporte olímpico é uma coisa muito importante na vida do Fluminense. Por isso que tem fotografias do Alberto Santos Dumont, sócio proprietário número 11 do Fluminense, arbitrando jogos de tênis. Desde 1910, 1908. Falou, gente. Fiquem com o que eu vou falar agora por trás das câmeras. Vocês vão ver os números. E espero que o próximo vídeo eu vou colocar no sábado ou no domingo, que é o vídeo já entrando agora nos esportes olímpicos e custos. Vou falar primeiro dos salários, depois vou falar das federações. Talvez eu faça 3 vídeos, mais 2, né? Tá legal? Fiquem aí e se divirtam. Pessoal, agora vendo os quadros. Nós temos aqui, vou mostrar 8 quadros, sendo que 3 relativos aos atletas amadores e profissionais e 5 quadros relativos ao vôlei profissional. Vou começar pelos quadros de atletas amadores e profissionais, porque é mais fácil de explicar e visualmente é muito mais simples. O primeiro quadro é esse que vocês estão vendo agora aqui, que mostra um total de 797 atletas que o Fluminense tinha em 2019.
tinha 780 atletas amadores, e quais são os atletas? Atletas de tênis de mesa, depois nós vamos ver quantos atletas tem em cada modalidade. Tênis de mesa, tênis, judô, ginástica artística, natação nas 4 modalidades, quer dizer, natação, nado artístico, polo e salto ornamental, basquete, vôlei masculino e vôlei feminino, e tênis de mesa, e tiro. São essas as categorias, sendo que em 3 o Fluminense não tem despesa nenhuma porque é terceirizado. Vamos falar isso mais adiante. Isso é 2019. 2020 aumentou, porque é o que eu vou falar no próximo vídeo, mostrar por que aumentou. Porque teve um investimento de 5 milhões de reais promovido, não pelo Fluminense, por uma empresa de fora, uma confederação que investiu 5 milhões de Fluminense por 4 anos e 5 meses, e isso aí promoveu já uma melhora, que é o próximo quadro que nós vamos ver. Isso já é 2020. Dá para a gente ver bem aqui. Isso aqui são os atletas. Ao todo, dão 811 atletas. Aqui são 3 modalidades de atleta, que eu cheguei a comentar anteriormente. Quais são essas modalidades? Bolsistas, são 92 bolsistas. São 308 atletas adjuntos e 300 atletas sócios. O que são esses atletas? Vamos lá. Primeiro, as atletas do vôlei feminino, está aqui, profissional, não foram contabilizadas, tendo em vista que o contrato da temporada 2019-2020 foi encerrado em maio passado. O pagamento das atletas é realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura, IDEC, através do aporte da Lei de Incentivo ao Esporte do Rio de Janeiro, Lei nº 8266 de 2019, em substituição à Lei 1954 de 1992. Então, as do vôlei não entram. Os atletas bolsistas, esse menor número que tem aqui, são considerados aqueles que recebem bolsa aprendizado para o desenvolvimento das atividades. Na realidade, é uma ajuda de custo. Para o atleta que não tem... Vou explicar, inclusive, o que é. Um atleta bolsista, e por que ele ganha? Ele tem 2 maneiras de ganhar um auxílio. Primeiro, já falei do pessoal do polo sênior. São profissionais liberais que trabalham o dia inteiro e de noite vão treinar. Então, para o Fluminense dar uma ajuda no jantar, num táxi, na gasolina, nesse tipo de coisa. E o outro é o atleta de 13, 14, 15, 16 anos, que, por exemplo, e isso aconteceu demais comigo, e acontece demais em tudo que é clube desde sempre. Você tem, o teu filho está na escolinha, está treinando vôlei, por exemplo. Ele tem 13 anos e tem 1,60 m de altura, já é uma boa altura para um garoto de 13 anos. Aí esse pai ou esse garoto que está na escolinha tem um colega na escola, ou o pai trabalha, por exemplo, no Encantado, e no caminho ele vê um garoto saindo de uma escola pública, um garoto alto pra caramba, ele olha pro garoto e fala assim, pô, esse moleque deve ter uns 13 anos de idade. Aí para o carro e vai conversar, eu estou falando de coisa que já aconteceu comigo e deu resultado. Para e vai conversar com o garoto, você quer jogar vôlei? Quero sim, aonde? No Fluminense. Qual a tua idade? Eu tenho 13 anos, vou fazer 14 anos que vem. Tá, aí qual é a tua altura? Aí ele não diz, mas você olha para ele e fala assim, pô, o cara da minha altura é mais alto que eu. Quer dizer, um moleque de 13 anos, ou uma menina de 13 anos, 14 anos, que está com 1,75 m, 78 m, aquele que vai chegar a 2 metros de altura. Você leva isso aí correndo pro Fluminense. Aí chega lá e fala, ó, tô trazendo um moleque aqui de 1,85 m para jogar numa média de altura de 1,65 m. Quer dizer, na rede esse cara vai bloquear tudo, vai cortar tudo. E no basquete ele vai pegar todos os rebotes. E na natação ele vai começar a ser mais rápido que todo mundo, porque tudo que é nadador rápido hoje em dia tem 1,90 m. Começar pelo Gustavo Borges, pelo Xuxa, todos esses caras são enormes. Então, aí o que o clube faz? Ele não tem dinheiro, o pai dele é um lanterneiro, ou a mãe trabalha como diarista, então o clube passa a dar uma passagem para ele ir, um lanche. Os pais normalmente se cotizam para dar um tênis, porque é assim que funciona. Então esse é o bolsista.
O adjunto é aquele que não precisa ganhar isso, mas também não tem dinheiro para pagar uma escolinha. Aí ele é escolhido no time, os times são montados a partir das escolinhas. Então ele é escolhido, mas o clube sabe, o técnico, isso aí é uma coisa que o técnico passa para o supervisor, para quem de direito. Olha, esse rapaz a gente tem que escrever porque ele é alto pra caramba, mas ele não tem condição de pagar, ser sócio não. Aí o clube libera. E o sócio é aquele que é um sócio, que é um sócio atleta. Né? Eles são sócio atleta, contribuintes, dependentes e proprietários. E pagam mensalidade. Além de pagar a escolinha para um dia ir para o time, ele continua pagando como sócio. E o que eu falei antes, são as modalidades de ginástica, artística, judô e tênis, são administradas por concessionários e, portanto, sem despesas para o clube. Agora a gente vai ver o outro quadro, que é um quadro bastante simpático, que mostra quais são as modalidades, quais são as bolsas e as bolsas distribuídas por modalidade. Então essa bolsa de acho que é R$ 47.500, foi isso em 2020. Foi distribuído R$ 1.975 para alguém do basquete, ou para alguns garotos do basquete, R$ 2.700 para alguma menina do nado artístico, R$ 14.300 para natação, R$ 14.250 para o polo aquático. Você vê que o polo aquático é o que recebeu mais, porque o polo aquático tem 48 atletas. Eu não coloquei esse quadro aqui, porque esse quadro é muito dinâmico, então é um quadro de 2019. Eu não coloquei a quantidade de atletas por especialidade, por modalidade. Os saltos ornamentais recebeu 4.950. Tênis não recebeu nada, tênis de mesa não recebeu nada, judô não recebeu nada, ginástica artística não recebeu nada, o tiro não recebeu nada, o vôlei adulto não recebeu nada e o vôlei base, que é masculino e feminino, recebeu 9.300. Vocês podem ter a certeza absoluta que essas bolsas são dadas exatamente como eu falei, para um lanche, para transporte, só para lanche e transporte, absolutamente mais nada. Bom, a gente já teve uma ideia agora do que é o esporte olímpico, uma ideia muito simplória. Depois eu vou voltar com essas tabelas no próximo vídeo, mostrando quantos atletas tem por modalidade. Agora vamos começar a ver o vôlei. Tá legal? Então vamos lá para ver o vôlei. Bom, agora o projeto Vôlei Tricolor Superliga. Então, o que a gente vai ver aqui agora é o primeiro projeto que foi feito dentro da lei de incentivo a esse projeto, cansado de conseguir. Conheço esse formulário de frente, de trás para frente, de frente para trás, para os lados, tudo. Esse é o projeto que se usa para aprovar um projeto no governo do Estado. E dá para notar que aqui é um projeto de 2016, foi feito para 2016 e 2017. O presidente na época era o Peter Sinsen. Então está aqui solicitado R$4.072.000 para a temporada Superliga, está aqui em cima, 2016 e 2017. Aí vem aqui todas as justificativas, quais são os objetivos históricos, fala do Fluminense é o máximo, etc, 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 etc. E esse projeto caducou, porque o Fluminense não conseguiu captar recursos. Aí o que aconteceu? O proponente, no caso era o Fluminense, que tinha nessa época as certidões negativas de tudo, ele fez uma solicitação de revalidação do certificado. Então aqui no projeto, por exemplo, olha, as planilhas vêm com tudo aqui, ó, despesas de execução com recursos humanos, despesas com recursos humanos são os atletas, né? Despesa administrativa com prestação de contas, despesa com imposto, tudo vem escrito como tem que ser. Aí você tem aqui uma solicitação do Fluminense, está aqui de 2017, abril, solicitando que fosse revalidado o certificado, porque o Fluminense não captou. E não pediu para alterar o valor. Aí repetiu o projeto todo e vou mostrar agora, está aqui, ó. Saiu o certificado de mérito esportivo, que é para o Fluminense
poder captar esse valor. Aí saiu para Superliga 16-17, foi publicado em Diário Oficial em 2017 para 2017 e 2018. Aqui tem o Diário Oficial. Está aqui o Diário Oficial. Está marcado aqui dizendo que é o Fluminense. Vou ver se consigo. Não dá para ler porque as letras são muito pequenas. Então o Fluminense captou R$ 4.072.640. Aí depois disso, eu vou mostrar para vocês agora o que era a planilha de RH do Fluminense, para tirar a dúvida de vocês, porque isso aqui agora já é prestação de contas. Agora eu vou começar para mostrar para vocês a prestação de contas do Fluminense, feita em 2019. Veja bem, foi para a Liga 17 e 18. Aí você tem um prazo para juntar todos os documentos, pagar e apresentar a prestação de contas. Quem assina a prestação de contas é o Mário. Vou mostrar isso para vocês também. Então, primeiro a planilha de RH do vôlei 17 e 18. Está aqui, ó. Isso aqui é a planilha. Não entra aqui a comissão técnica. A comissão técnica é CLT. Então, a prestação de contas, você vai ver nas prestações de contas, vocês vão ver que tem a CLT e tem quanto se pagou de encargos. Mas olha aqui, agora para tirar a dúvida de vocês. Está aqui o salário daqui, onde está o cursor, onde está a setinha, até aqui embaixo, esses são os salários das atletas. Nego acha que é uma fortuna? A mais bem paga ganhava R$16.000. Uma ganhava 14, outra 10, outra 10, depois 8, depois 7, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2. Isso é que elas ganham. Nada daquilo absurdo que vocês adoram, que a gente adora ouvir falar. Parece até que é verdade, não seja que as pessoas ouviram isso. Esse é o valor. Auxiliar técnico. Auxiliar de desporto, R$1.000. Auxiliar, R$2.000. Preparador físico, R$3.500. Isso que esses caras ganham para jogar a Superliga brasileira. Agora a gente vai ver a relação de pagamento inteirinha, do primeiro centavo até o último. Está aqui, ó. Começa aqui em abril, o primeiro nota de despesa, e foi pagamento a partir de junho. Aí você tem todos os salários, merchandising, aluguel de ônibus, está tudo lançado nessa planilha. Tudo. Tudo lançado na planilha. Está aqui, ó, a planilha é grande, você vê que são várias folhas. E aqui embaixo, vou aumentar. Olha quem assina. Mário Henrique Guimarães Bittencourt. Está aqui. Esse foi o valor, e agora eu vou mostrar o valor captado. Está ali, ó. 3.300.000, esse foi o valor utilizado, 3.347.935. O Fluminense conseguiu captar 4.072.000 e usou para pagar absolutamente tudo, inclusive CLT, tudo. R$3.347.000. Agora nós vamos ver, vou até diminuir aqui, porque senão fica grande demais. Nós vamos ver agora receita e despesas. Receita e despesas. Está aqui, ó. Primeiro vamos ver as receitas. Vou aumentar. Aqui, ó. Aporte de recursos, R$4.072.000. Rendimento na conta da poupança, porque o projeto incentivado, quando você recebe um valor desse, você pode aplicar o dinheiro. Não é errado, não. Você pode aplicar e gastar esse dinheiro se você tiver mais despesas. E depois você comprova. O Fluminense gastou, aqui não estão as devoluções, porque a devolução é feita à parte. Aí tem aqui, contrato com os atletas, comissão técnica, regime de CLT, contrato de imagem,
Transporte terrestre, porque é o que eu falei no vídeo. As pessoas pensam que essas meninas de vôlei vão para Uberlândia, vão para Brasília, vão para São Paulo, vão para Curitiba de avião. Negativo, de ônibus. Pega um ônibus e anda 18 horas no ônibus, vai dormindo para jogar. Só pega um avião se for para Porto Alegre, ou se for jogar em Recife. Mas até Brasília é no busão. Hospedagem e alimentação diárias, despesas diversas, prestação de contas, quanto é que eles pagaram para poder ter uma empresa de contabilidade para fazer, encargos trabalhistas, merchandising e agenciamento. Está aqui. Aí você vem aqui embaixo, 3.097.000 reais, porque teve uma adicional que é colocado na prestação final de contas. Aí a gente vai ver agora o IDEC. O IDEC está aqui. É a parceria com o IDEC. Só para a gente ver que essa é a carta do Fluminense. Está aqui, ó, modalidade de incentivo, a lei estadual. O IDEC conseguiu captar para 2018, 2019 e para 2019 e 2020. E aqui está o resumo. Para 18 e 19 captaram 4 milhões e 100. Para 19 e 20, 3 milhões e 150. Captaram para esses dois projetos 7 milhões e 250. Eu não sei quanto é que foi para 2021, nem agora esse ano. Mas não, com certeza absoluta não é diferente disso pelos atletas que o Fluminense está contratando, que não são aquelas atletas caras. Ano passado o Fluminense contratou a Mari. A Mari é a medalhista olímpica de ouro. Agora, esse ano o Fluminense não tem nenhuma atleta olímpica medalhista. Então, provavelmente está nesse valor aí. E é um time melhor que o do ano passado porque trocou o treinador. E aqui fala uma coisa importante. Foi estabelecido pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer e Juventude a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para a revitalização e reinauguração do Parque Aquático Júlio de la Mare no Complexo do Maracanã. Por isso que foi aprovado 4 milhões e 100. Que o Fluminense ia comprar esses equipamentos para o Júlio de la Mare. Muito provavelmente foi o que foi feito com o Fluminense, que eu vou mostrar a partir do próximo vídeo, quando o Fluminense fez a obra nas 3 quadras, o ginásio e as 2 quadras laterais, e na piscina e no salto ornamental, que botou até um elevador. Em vez de o atleta subir escada, ele sobe um elevador. É isso. Vocês podem ver que a coisa... Eu queria falar só desse aspecto do vôlei masculino, do vôlei profissional, porque se fala muita bobagem, muita mentira. Um vôlei que custa 3 milhões e 150, patrocinado, 100% patrocinado, é a TIM que bota a grana. Tanto é que o Mário falando que vai usar o dinheiro da TIM na reforma do estádio, que o projeto também é incentivado, que o nosso projeto do Laranjeiras 21 é todo incentivado, para fazer o estádio inteiro. Aí a gente está falando de 60, 70 milhões de reais, porque a lei permite isso. E como o projeto do Fluminense do Restauro é um bem tombado, você pode pegar quantos milhões puder pegar, for aprovado, porque a lei permite, nesse caso de patrimônio histórico e acervo, você gastar o que pode. Tá legal? Então tá visto. Eu acho que vocês, agora, pelo menos com relação ao vôlei adulto, não tem mais dúvida nenhuma, né? Porque isso aqui é a prestação de contas do Fluminense para a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. E digo mais, eu já prestei contas. Se não prestar direitinho, não faz mais nada. E o IDEC, que é o atual proponente, eles estão há anos na estrada. Então é tudo prestado bonitinho, tem contador, tem auditor, tem advogado, tem tudo para fazer isso. Tá legal? E mais uma coisa importante, tudo que eu peguei aqui, tudo que vocês viram aqui, é o Fluminense. Isso está no site do Fluminense. Então é muito fácil falar, quando o pessoal fala e não lê. É como eu já falei uma vez, é que nem festa de aniversário de criança que tem mágico. Você fica vendo mágico fazer aquelas mágicas que estão manjadas pra caramba, a criançada olha e não vê. Uma grande parte da torcida de futebol olha também e não vê. Ou quer falar mal.
ou porque não gosta do esporte, ou porque não aceita. Mas é isso que custa o vôlei, 3 milhões 150, 3 milhões e 200 por ano. 100% patrocinado. O Fluminense não bota um tostão, só a camisa. Uma coisa ótima, é assim que tem que ser, inclusive no futebol. Tá legal? Amanhã eu vou começar a falar só de quem não recebe um tostão. Aí vocês vão começar a ver como é que aqueles números do balanço trimestral são as coisas mais furadas do mundo. Como eu coloquei, eu não duvido nunca dos lançamentos, daqueles valores que estão ali. Nunca duvidei. Porque quem lança aquilo ali recebe do clube para lançar. E assina. E depois disso vai para uma firma de auditoria auditar. Agora, a rubrica onde está sendo colocado aqueles valores são rubricas completamente tortas e erradas. A começar pelos salários. Vou dizer só uma coisa para vocês. Vocês podem olhar o balancete atual, o que saiu semana retrasada. Ali tem salários no esporte olímpico, 7.765.165 reais. Despesas reais, isso aí para encargos, benefícios e salários. Eu levantei os 74 funcionários do Fluminense, botei um benefício maior do que é o que é. O plano de saúde que eu botei é mais caro do que o que o Fluminense paga. E com os salários, porque eu sei os salários todos, simplesmente botando os encargos todos, dá 3 milhões e 6 mil reais. E não 7 milhões e 965 mil reais. Só aí a gente está falando de 5 milhões de reais. Então, atentos para o próximo vídeo que vai entrar no final de semana. Falou? Saudações tricolores e bem-vindo a Belão.